falar do professor opressor? Professor opressor. Bora. Professor opressor importante. O professor opressor importante, professor que faz churrasco em homenagem ao Bolsonaro. Aqui, ó. Professor opressor. Quem é o docente agredido pelo pai de uma aluna no DF? Emerson Teixeira já foi alvo de inquérito da PF, que apura os atos antidemocráticos e ficou na mira da Corregedoria da Educação do DF após participar de churrasco em sala de aula para comemorar a vitória do Bolsonaro em 2018. A gente trouxe o professor opressor apanhando e na hora eu fiquei muito revoltado, o Helder também, mas eu fiquei muito revoltado, né, vendo um professor apanhar. Aqui a gente tem uma audiência muito forte dos professores, a gente sempre defende eles em primeiro lugar, né? Mas não era o caso do professor opressor, né? Eu acho que a violência não se justifica, no caso, né? Leva para a justiça, judicializa, tal. Vamos ver. Aqui o professor com a camisa do Bolsonaro e com a cruz, né? O professor opressor. O professor de matemática, Emerson Teixeira, agredido pelo pai de uma estudante, uma escola do Distrito Federal na segunda-feira, se apresenta nas redes como professor opressor. A alcunha aparece em um canal do YouTube com mais de 220 mil seguidores, mas sem conteúdos disponíveis. Bolsonarista de carteirinha, o docente acumula polêmicas e já foi investigado pela Corregedoria por promover um churrasco em sala de aula para comemorar a vitória do ex-capitão nas eleições em 2018. Na gravação divulgada pelo próprio professor nas redes, aparece ao lado dos alunos em uma sala de aula enquanto assa as carnes. Ao se filmar usando a camiseta com o rosto do ex-presidente, diz entusiasmado que naquele momento a matemática não é importante. Carta Capital questionou a Secretaria de Educação do DF sobre o resultado na análise do episódio pela Corregedoria. A pasta, porém, não respondeu. Uma matéria no site Metrópole, publicada em abril de 2020, sobre o caso, diz que o docente foi penalizado com a proibição de se manifestar politicamente no trabalho e a restrição de publicar imagens de estudantes nas redes sem autorização. A agressão. No episódio recente que culminou na agressão, alunos apontam que ele teria proferido ofensas a estudante que, por ter problemas de visão, utilizava um celular durante a aula para copiar as tarefas. As ofensas são apontadas como estopim da confusão. Aqui o professor opressor, para quem não viu, com a camisa do Bolsonaro, a cruz, o crucifixo, o Emerson Teixeira, o professor opressor. Tá? Segundo o boletim de ocorrência, o pai da aluna identificado como Thiago Lenin Souza. Opa! Então, é muito bom. Bom. Esse roteirista do Brasil é meio preguiçoso. Como que vai ser o nome do pai que bateu no professor opressor bolsonarista? Coloca aí Thiago Marques. Não, Marques demais. Não, Thiago Lenin, então. Thiago Lenin dá pra pôr, né? Vamos pôr Thiago Lenin, então. Esse pai devia estar puto e não é de hoje. Ele deve ter vontade de socar a cara do professor desde 2018, mano. Ele tá pelo menos 7 anos segurando a vontade de socar esse professor. Teve uma justificativa boa. O pai entrou na sala da coordenação sem autorização, proferiu xingamentos e agrediu fisicamente o professor com socos e chutes, causando lesão na face, quebrando óculos de grau e danificando uma corrente. Imagens de câmera do segurança local mostram os vários socos contra a face do professor, que só param após o homem ser contido com um mata-leão. A jovem que teria sido ofendida na gravação lamenta. O que você fez, pai? Era só para conversar. As agressões aconteceram na sala de coordenação na frente de outros estudantes. O caso está em investigação. Em relato publicado na internet, um estudante do colégio, que se diz amiga da aluna envolvida, narra que Teixeira, o professor opressor, tem o hábito de xingar os estudantes e colocá-los em situações vexatórias durante suas aulas. No caso que culminou na agressão, o professor teria disparado palavrões contra a jovem e exigido que ela guardasse o celular. O aparelho, porém, estaria em uso como ferramenta de acessibilidade, conforme prevê as exceções listadas na legislação que barrou os celulares nas escolas. O uso do celular para driblar a baixa visão, registra a colega no vídeo, teria sido comunicado aos professores. Emerson Teixeira, além do canal Professor Opressor no YouTube, também mantém um site com o seu nome. Assim como no canal, não há conteúdo disponível ao público na página. Ao acessar o endereço eletrônico, apenas uma imagem do docente com xingamentos a opositores é exibida. Devido ao grande número de filhos da puta que morrem de inveja do meu estilo de vida, fui obrigado a tirar o site do ar, diz o texto em tela. O professor bolsonarista também já foi alvo de uma operação da Polícia Federal em outubro de 2020. Naquela ocasião, os agentes miravam participantes de atos antidemocráticos e cumpriram 21 mandados de busca e apreensão. Entre os alvos estava o deputado bolsonarista Daniel Silveira, o blogueiro Alan dos Santos. Olha o nível.
A ação mirava uma rede de canais do YouTube que faria parte do chamado Gabinete do Ódio. O canal de Teixeira era um dos envolvidos. Nas redes, Teixeira comentou a operação naquele mesmo dia. Relatou em um post breve que seu celular e notebook foram apreendidos. Perdi o contato de todos em minha ferramenta patriótica, escreveu após ter seu endereço revisitado pelos policiais. Reportagem do Estado de São Paulo descreveu o modus operandi do esquema investigado pela PF. O professor opressor e uma série de outros canais recebiam informação de dentro do Palácio do Planalto, ocupado à época por Bolsonaro e Carluxo, né, para organizar ações contra o Supremo Tribunal Federal. O professor agredido no DF também ficou conhecido por xingar jornalistas que acompanhavam o Bolsonaro no extinto cercadinho no Palácio da Alvorada. Em março de 2020, ao acompanhar da plateia, o ex-capitão Teixeira reclamou do teor das reportagens sobre o governo publicadas à época, chamou os repórteres de abutres. Bolsonaro, ao testemunhar as ofensas, pediu que a imprensa ficasse calada e ouvisse o que o apoiador tinha a dizer. Ao final, o então presidente endossou o discurso de Teixeira. E o Teixeira, o professor opressor, Helder, ele também já agrediu outros professores. Aqui tem um trecho de uma matéria do SBT, né, que mostra o professor opressor, né, falando aqui que o professor opressor também já agrediu uma educadora, tá? Uma mulher. A escola entendi. O filho, eu acho que eu não entendi. Esse mesmo professor que foi agredido ali participou de um episódio semelhante, porque o filho dele também teria sido vítima de algo. Uma coisa não justifica a outra. O mesmo professor está envolvido numa situação como essa. O mesmo professor, Maico, ele e a ex-mulher dele teriam ofendido uma professora da escola que o filho dele estuda lá em Taguatinga. Gente, é um absurdo. Eu fiquei assim, eu precisei interromper o Pedro porque eu achei que eu tinha entendido errado. Não fazia sentido para mim. E a gente aproveita, inclusive, para deixar claro o seguinte, Pedro, e para quem está em casa junto com a gente, uma coisa não justifica a outra, e essa é a prova mais viva disso. Não justificou lá atrás, quando ele se envolveu nessa... Ô, Beze, tem também o vídeo aqui, ó, da época da eleição de 2018, em que ele chega na sala e diz que não vai ter aula, que vai ter churrasco em homenagem ao mito. Pessoal, hoje a matemática não é importante. Churrascão. E aí, doutrinando, hein? Abraço a vocês, até a próxima. Né, como você disse, Beze, aparentemente a doutrinação não vem só da esquerda, olha só que coisa surpreendente, né? Só existe doutrinação quando é de esquerda. Isso aí é o quê? Como é que vocês chamam disso daí? Isso é mais do que doutrinação, cara. Isso é quase criação de seita dentro de sala de aula, ok? Porque tudo que eu vi, pelo menos até o ensino médio, tá, minha gente? Em universidade, aí vocês podem contestar. Mas tudo que eu vi até o ensino médio, pelo menos, é professor acompanhando o material didático. No máximo fazendo um ou outro comentário. E que tipo de comentário? Pô, o nazismo foi uma merda. A ditadura foi uma merda. Isso não é doutrinar. Isso daí, na verdade, é você apenas reforçar uma obviedade, uma evidência que foi horrível. E você tem um professor que doutrinava, criava praticamente uma seita de crianças e adolescentes, atormentava a vida desses adolescentes e crianças também, atormentava a vida dos pais, já saiu na mão com outro professor. Ou seja, o cara era mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro, fez churrasco dentro da sala de aula, não era um exemplo de educador, muito longe disso. Era uma pessoa transtornada, perturbada, que não deveria estar em sala de aula e mesmo assim continuou dando aula para crianças e adolescentes e dando aula de uma maneira que não ajuda ninguém a passar em vestibular, não ajuda ninguém a arranjar um emprego depois, não ajuda ninguém a ser um ser humano melhor depois de sair da escola. Esse é um professor extremamente doutrinador, é um professor extremamente ideológico, um professor extremamente problemático,
tá? Então, a gente pode até concordar aqui, o Bez e eu, que você pode judicializar, você pode procurar algum tipo de saída para resolver esse problema que você tem com o professor e não chegar às vias de fato. Eu concordo. Mas convenhamos que a abordagem dele dentro da escola estava se encaminhando para um desfecho como esse. Ele praticamente procurou o contato. Né? O contato veio, em um momento ele chegou, e depois, inicialmente, como ninguém sabia do histórico desse sujeito, as pessoas ficaram com dó dele. Ah, onde já se viu? O pai de uma menina foi até a escola, bateu no professor. À primeira vista, você vai ficar do lado do professor mesmo. Claro. É evidente. Tá? Você vai ficar do lado do professor. Porque a gente sabe que tem muito pai problemático também. A gente sabe como é o grupo de zap de pais. A gente sabe. Quem tem filho em escola sabe como é. É um tormento. Tem muito pai que não tem noção. Que paga R$1.000 de mensalidade e quer que a escola tenha qualidade e uma preocupação com o filho dele como se fosse o Avenues. Não vai ter, cara. Uma escola normal de bairro, privada. Particular, você vai ter o básico do básico lá, pelo que você paga. E o cara vai lá encher o saco todo dia na secretaria. Então, é isso, né, Bez? Assim, a gente pode até discordar de que chegar às vias de fato foi a melhor decisão, mas o comportamento dele dentro da escola estava se encaminhando para isso. O desfecho, inevitavelmente, seria esse. Se não fosse agora, seria mais para frente. Talvez tenha demorado para acontecer, mas o desfecho estava ali, ó. Estava ali no horizonte. Era para ser esse. Um professor muito perturbado, problemático. O professor, né, de nome aqui é o professor Emerson Teixeira, que você tenha certeza absoluta vai sair candidato a deputado o ano que vem pelo PL. Vai. Não, e aí? Certeza. Vão querer reforçar aquela historinha de não, a esquerda não sabe dialogar, ela é violenta. Vamos criar uma narrativa em cima disso, evidente. Ele vai criar uma narrativa em cima disso. Por isso que eu até falo, mano, não dê pérola aos porcos, tá? Quando o cara quer demais, quando o cara procura demais o contato, ou tá ali praticamente implorando para que vocês falem dele, daí você não fala mais, mano. Que nem a Penélope Nova, não. Penélope, não. Você gravou um outro vídeo aí, querendo que a gente fale de você? Aí não. Caro galã e galô, vou te contar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você vê sua rotina financeira. Uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer uma grana extra ganhando em dólar. E olha, não é nada mirabolante, é trabalho sério mesmo. Este print aqui do lado é do Iago, que topou experimentar. Nos primeiros 4 dias, depois de aplicar o método que o Clayson ensina, o Iago conseguiu fazer $87. Se a gente converter, dá uma média de R$463 em 4 dias. O Marcos levou mais adiante e fez quase $700, quase R$4.000 em 2 semanas. Olha, eu sei que você já deve ter escutado um monte dessas promessas malucas por aí na internet. Mas aqui não. Você vai aprender de verdade a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar milionário, mas para te dar uma força com as contas básicas do mês. E pode ficar bem tranquilo que você não vai jogar tigrinho, não vai ser enganado, nem enganar ninguém para ganhar esse dinheiro. Mas Beze, eu vou repetir o mesmo resultado do Iago logo de cara? Talvez não. Pode ser que demore uns dias para você pegar o jeito da coisa, ou fazer como o Marcos fez em 2 semanas. Mas, aplicando tudo certinho, você chega lá. Só que para entender como funciona direito tudo isso, você precisa assistir as 3 aulas gratuitas. Porque não é mágica, é trabalho mesmo, mas com total liberdade de horário e lugar. Se você acredita que essa oportunidade pode te ajudar a ter uma renda extra nas suas horas livres e que faça a diferença, clica no link que está na descrição desse vídeo e fala com o Clayson no WhatsApp. Lá ele vai te mandar as 3 aulas e você pode decidir depois se segue com o método ou não. É de graça e já te mostra uma forma real de renda extra.